Bem, eu sou a professora Nuri Carelli e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como se usa o aplicativo chamado Visual Cálculo Numérico na aprendizagem de problemas que envolvem cálculo numérico. Esse aplicativo foi desenvolvido por um grupo de professores da PUC de Minas Gerais, é gratuito, não precisa de instalação, você pode levar dentro de um pendrive e qualquer computador ele abre. Então aqui na regra superior, vamos rapidamente falar, tem os utilitários. Então aqui aparecem utilitários que pertencem ao aplicativo. Não é a nossa intenção falar sobre eles agora, né? Então operadores, então aqui são operadores de diferença finita dadas a tabela e assim por diante. O que nós vamos falar é sobre a interpolação. Aqui tem apresenta 10 métodos de interpolação e nós vamos falar sobre a interpolação de Lagrange e a interpolação por diferenças divididas. Depois aqui tem as técnicas para os métodos para derivação numérica. Depois a integração numérica, resolução de equações diferenciais por método numérico, resolução de sistema de equações por método numérico, cálculo das raízes. Aqui estão os métodos mais utilizados, que é a bissecção, o método das cordas e o método de Newton, ajuste de curvas e a otimização. Bom, vamos ao que nós estamos nos propondo. Então nós vamos falar sobre o método Lagrange e o método das diferenças divididas. Iniciamos pelo método de Lagrange. Vamos pegar um exercício, um problema que apresenta 6 pontos. Então ele vai dar um polinômio de grau 5 e vamos supor que esse problema seja, os dados tenham sido obtidos num teste de prova. Ou seja, uma empresa montadora de carro, ela está testando o consumo do carro por quilômetro. Então, nós temos, no caso do carro ter andado 55 km por hora, ele teve um consumo de 14,8 km por litro. Aqui é utilizado 0,8 porque o software utiliza o sistema americano de separação da numérica. Como a gente já sabe, no sistema americano, as milhares são separadas por vírgulas e as decimais são separadas por ponto. A segunda anotação, então, quando o carro tinha 70 km por hora, o consumo foi 13,56 litros por quilômetro. A 85 km por hora, o consumo foi 13,28. Depois, a 100 km por hora, o consumo então passou a 12,77. E 120 km por hora foi para 11,3 o consumo, 11,3, e finalmente a 140 km por hora o consumo foi de 10,4 litros por quilômetro. Bem, então, como tem 6 pontos, o polinômio terá no máximo grau 5. Aqui nessa janela, a gente põe um número que deseja saber a estimativa. Então, por exemplo, se o carro tivesse andado a 90 km por hora, qual seria o consumo? Daí que a gente põe calcula. Então, pode ver, a 90 km por hora, ele vai consumir 13,68 litros por quilômetro. Aqui na tarjeta inferior aparece o polinômio desenvolvido. Então, por exemplo, nós temos o termo independente, o termo em x, o termo em x quadrado, o termo em x na terceira, o termo em x na quarta e o termo em x na quinta. Aqui onde tem gráfico, existe a possibilidade de a gente saber o valor do gráfico. Então, os pontos vermelhos são os pontos que foram encontrados durante a prova. E ao longo da linha verde, então vão aparecer os valores que estão interpolados. Aí depois, no caso, quem quer modificar as cores para apresentar um trabalho pode ir trabalhando com essas janelinhas aqui apresentadas. Então,
Isso é a técnica para resolver um problema de interpolação utilizando o método de Lagrange. O outro método que nós vamos falar é sobre o método das diferenças divididas. Então, vamos resolver o mesmo problema, 6 pontos. Então, aqui os dados são os mesmos, 55 km por hora e 14,8 de consumo, 73,6 até o 140 e 10,4. Digamos que aqui a gente esteja interessado em saber o 90 km por hora, qual vai ser, e põe calcula. Bom, então 90 km deu 13, deu consumo de 13 km por hora, e aqui nessa tabela estão as diferenças divididas. Então, o software, o aplicativo, ele não apresenta a diferença dividida de grau zero, porque a gente sabe já que, por teoria, a diferença dividida de grau zero é o y0, ou seja, o 14,8. Então aqui nós temos a diferença dividida de ordem 1, do y0, do y1, do y2, y3 e y4. A diferença dividida de ordem 0, de ordem 2, aqui eu acho que eu falei diferença dividida de ordem 0, mas é a diferença dividida de ordem 1 do y0, do y2, y3, y4 e y5. Aqui nós temos a diferença dividida de ordem 2 do y0, y1, y2 e y3. A diferença dividida de ordem 3 do y0 é y1 e y3, na ordem 3. E a diferença dividida de ordem 4, y0 e y1. E a diferença dividida de ordem 5 do y0. Essas diferenças que são utilizadas para depois, utilizando um outro software, determinar o polinômio interpolador, ou fazendo as contas com a caneta mesmo. Observe como ele não tem o polinômio interpolador, aqui não existe a possibilidade de a gente encontrar o gráfico. Mas a cada valor de velocidade que você quiser, você pode pode encontrar a estimativa do consumo. Por exemplo, 115 km por hora, calcula, a estimativa do consumo é 11,399. Você pode ver aqui ao lado da janela do 115, ou como pode ver também na tarjeta no fundo da janela do aplicativo. Assim, nós finalizamos o nosso propósito, que era mostrar como se faz a interpolação pelo método de Lagrange e pelo método das diferenças divididas de Newton. Espero ter ajudado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.